E neste tempo ele viajou muito, se doou a tal ponto pela causa do Evangelho que as suas forças se esgotaram. Ele foi ceifado por uma doença aos 36 anos de idade, próximo da cidade de Pádua. Nasceu em Lisboa, de uma família nobre, e ingressou logo na vida religiosa com os agostinianos, mas enquanto e foi ali ordenado presbítero. Mas depois de pouco tempo chegou ao conhecimento dele, na vinda no porto de Lisboa, os corpos de alguns seguidores de Francisco de Assis, que vinham do Marrocos, onde tinham sido martirizados pelo sultão, na tentativa que eles fizeram, a mando de Francisco, de evangelizar o mundo muçulmano e de dialogar com o sultão. Mas aparentemente não tiveram êxito, tanto é verdade que foram ceifados. Mas estes corpos que chegaram a Lisboa, de jovens que deram a sua vida para anunciar o Evangelho no meio de pessoas que não conheciam a Jesus, impressionou demais Fernando. Este era o nome de batismo dele, e ele decidiu conhecer o caminho de Francisco e partiu para a Itália. Chegou praticamente na ilha da Sicília e ali aos poucos foi subindo até Assis, onde com certeza teve encontros pessoais com Francisco. Ele tinha, por assim dizer, a sua vida já traçada. A ordem dos agostinianos era uma ordem bem consolidada, enquanto os franciscanos da época era uma ordem de pobres que seguiam a Francisco. Era uma ordem toda para ser construída. E Francisco teve vários momentos da vida dele em que viveu no eremitério, viveu a vida comum, enfim, procurou também ele o caminho, mas nunca desistiu da pobreza, da itinerância, do fato de os frades se encontrarem no convento, que quer dizer o lugar comum onde convinham, vinham juntos para viver, mas também tinham a sua vida itinerante, sobretudo na pregação, no anúncio do Evangelho e no serviço aos pobres. Francisco viveu todas estas experiências. Serviço aos pobres, basta pensar o beijo ao leproso. O Evangelho, basta pensar como Francisco, ele andava nas cidades da Úmbria para anunciar o Evangelho e para a itinerância como atitude de quem não se instala em canto nenhum, porque o seguimento de Jesus, ele por si mesmo conclama quem segue o caminho traçado por ele a desinstalar-se e a anunciar o Evangelho. Antônio entrou numa comunidade e ele era um cara bastante calado. E os frades não o tinham em muita consideração. Tanto é verdade que ele estava na cozinha. Quem sabe descascando batatas, limpando os pratos, limpando as coisas. E no silêncio, na meditação, no estudo, ele procurava o seu caminho de santidade. Aconteceu que, em ocasião, se não estou errado, de Corpus Christi, de Pentecostes, naquela cidade onde ele estava, um dos frades, que era um grande pregador, foi convidado pelo bispo para fazer a pregação na catedral. E na véspera deste grande pregador, o pregador de grito, ele ficou doente, acamado, com febre, incapaz de ficar em pé. E nenhum dos frades se sentia na altura de substituir um homem desse. Então pensaram entre si: Antônio que está lá na cozinha, a ele não interessa fazer uma bela figura, né? Se apresentar com brilho, para ele. De qualquer jeito ele vai se sair, vamos dizer que é um frei que estava na cozinha, pronto.
Somente que quando Frei Antônio, no momento da homilia, abriu a boca, saiu sabedoria pura. Saíram palavras que emocionaram toda a Assembleia Litúrgica. O bispo ficou muito impressionado pela sabedoria e pelo preparo teológico deste Vladizinho que trabalhava na cozinha. E a partir daquele momento, não porque ele quis, mas por vontade de Deus e obediência, até não imposta, mas pedida, não é? Pelo Frei, pelo São Francisco, pelo fundador da Ordem Franciscana, São Francisco, ele começou a ensinar teologia aos frades. E tem um bilhetinho, uma cartinha, que São Francisco escreveu para Santo Antônio, que eu decorei, porque São Francisco é o meu padroeiro, né? E Santo Antônio é o meu patrício, né? Então é muito fácil, assim, amá-los. Então, São Francisco escreveu para Frei Antônio: a Frei Antônio, meu bispo. Chamou Antônio de seu bispo. Estou contente que tu ensines teologia aos frades, contanto que, no estudo da teologia, não percam o espírito de oração. E a teologia é estudo. E a gente estudando teologia pode perder o espírito de oração, isto é, o encontro com Deus. São Francisco, ele tinha uma unidade muito grande dentro dele, uma integridade de fé e afetos para com o Senhor, que era impossível para ele debruçar-se sobre as verdades da fé e não sentir o coração inflamar-se. Era impossível ter como objeto de estudo a presença de Deus, o mistério de Deus, com todos os outros mistérios da fé, e não soltar o coração em eflúvios de sentimentos de amor, de fé, de louvor. E, portanto, indica a Antônio o caminho da verdadeira teologia. A teologia tem como objeto de estudo o mistério de Deus, mas a teologia que não leva à oração, que não leva, portanto, a transformar o coração e a vida de quem estuda, seria uma teologia estéril, incapaz de produzir frutos para